seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também à cura das nossas relações. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre dois sentimentos que são opostos, mas um surge em decorrência do outro. Pois é, hoje eu vou falar aqui sobre a ira e o amor. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque a ira, que também tem muita gente que traduz ela como uma raiva, um sentimento de ódio, são sentimentos muito fortes que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. E esses sentimentos, quando não se olha para eles, eles acabam ocasionando comportamentos que nos trazem muitos desafios na vida adulta. Então, geralmente, o sentimento de ira, ele é antagônico ao sentimento de amor. Na verdade, é como se ele fosse um amor adoecido. Sabe quando a gente cria expectativa de alguma coisa e aquela coisa não é atendida e a gente acaba se frustrando com alguém ou com alguma situação? Isso faz com que a gente vá gerando um sentimento de ira, de rancor, parece que a gente está inadequado com aquela situação. Algumas vezes isso pode acontecer também. Mas uma das reflexões que eu quero trazer aqui para vocês hoje sobre o sentimento da ira é que sim, ele pode ser expressado e é importante, principalmente durante a fase de infância, durante a fase ali de adolescência, pré-adolescência, é importante que ele seja expressado. E que quando ele for expressado, que ele seja acolhido pelos pais, pela família que está ali com aquela criança, aquele adolescente. Por quê? Porque quando a gente acaba reprimindo esse tipo de sentimento, depois de um tempo, pode ser que a pessoa venha a desenvolver um comportamento de passivo-agressivo. E o que isso quer dizer? Muitas vezes, até mais ou menos ali uns 14 anos de idade, a criança ou adolescente, enfim, ela vai tendo esses momentos de rompores que a gente diz, né, de ela esbravejar assim com aquela sensação de que eu tô irritado, tô indignado com alguma coisa, alguma necessidade minha não está sendo atendida, então eu acabo explodindo. E muitas vezes essa situação, ela é vista de uma forma negativa pelos pais, por quem está ao redor. Por quê? Porque geralmente queremos que as emoções, as crianças deem conta delas, que elas não tenham esses comportamentos de birras ou comportamentos de ira, que é muito comum, principalmente com o pai e a mãe. E só que o que acontece é que quando a gente priva alguém, a criança, de ter esse tipo de sentimento, com o passar do tempo, pode ser que ela vá demonstrando uma maior dificuldade de lidar com essa situação da ira. E isso faz com que ela possa ter comportamentos que possam vir a ser agressivos com ela mesma ou também agressivos com o pai ou com a mãe. Então, aquilo que eu sinto que eu estou sendo inadequado ou que eu não estou sendo atendido na minha demanda com mãe e com pai, por exemplo, uma forma de atingir eles é ir contra as regras daquilo que eles dizem que é para mim fazer. Então isso pode acontecer tanto no ambiente familiar, como também no ambiente escolar, ou na sociedade até mesmo, as regras da sociedade de não fazer coisas erradas, estragar ambientes comunitários, por exemplo. Então, quando uma pessoa ela vai tendo ao longo da vida dela uma intensidade muito grande desse sentimento de ira, que ele foi sendo podado, que ele foi sendo reprimido, isso pode acontecer de que quando a criança ou adolescente chegar ali na fase entre 14 e 16 anos de idade, que é a fase onde, digamos que é crucial para esse sentimento de ira, onde essa criança, esse adolescente consiga lidar com ele. Porque se perde esse time de a criança não ser acolhida quando sentir isso,
ela vai ter um comportamento mais passivo-agressivo ao longo da sua vida. E isso vai impactar, sim, totalmente nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho, nas suas relações por onde ela tiver pessoas para conviver. E eu quero dar um exemplo aqui de que a ira nem sempre ela tem um tom negativo. Ela pode, inclusive, gerar um movimento para que uma situação que foi negativa, ela acabe se tornando uma força para que algo de ruim que aconteceu possa começar a ser diferente. Então eu vou citar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu com uma mãe nos Estados Unidos, aonde o filho dela, ele foi atropelado e veio a falecer por conta de um motorista que estava embriagado. E a ira da mãe foi tão grande que ela, junto com outras mães, ela começou a criar uma comunidade, uma ONG, para exigir das autoridades leis que tivessem uma punição maior para os infratores no trânsito que estivessem alcoólicos. Então, esse é um tipo de situação onde a ira, ela se transformou num movimento, né, que foi, na verdade, esse sentimento de dor, essa ira que aconteceu de ela ter perdido o filho dela, ele se transformou num movimento de força. E isso acontece muito em situações que tem esses tipos de tragédias ou coisas que até então não se tinha uma legislação para aquilo, por exemplo, e a partir de uma determinada situação que aconteceu, a mãe ou alguém entra em busca de uma causa, uma coisa para lutar, para fazer diferente, para que outras pessoas não passem por aquilo ali. E eu senti de trazer esse assunto hoje aqui da questão da ira versus o amor. Por quê? Porque se percebe no momento que a gente está de que vários adolescentes, muitas crianças às vezes que não chegaram nem na adolescência, que elas acabam tendo esses comportamentos de uma ira muito grande, de ir e atacar outras pessoas que não são do ambiente familiar delas. Essas crianças, provavelmente, pode ser que em uma grande parte dos momentos dela, elas não foram abastecidas. Lembrem que eu comentei aqui com vocês anteriormente das linguagens do amor, né? Então, essas crianças talvez não estavam com o tanque emocional delas abastecidos. E isso vai fazendo com que essa criança, ela busque alguma situação que ela precise chamar a atenção dos responsáveis, das pessoas que ela gosta, porque ela não está se sentindo vista. Não que isso justifique fazer isso, mas o que acontece é que é um sentimento tão dolorido, porque ela pensa no inconsciente dela, e ela sente isso também, que as pessoas que estão ali, que digamos que colocaram ela no mundo, que deveriam ser as pessoas que mais dariam atenção para ela, não conseguem dar da forma como ela gostaria. E então, com isso, ela vai criando um sentimento de que, enquanto ela está fazendo tudo certinho, ela não está incomodando, digamos assim. Mas a partir do momento, mas ela não está incomodando, mas ela também não está sendo vista. Mas a partir do momento que ela faz alguma coisa que é contra as regras daquele ambiente, ela começa a ser vista. E esse é um sentimento que é muito importante de se trabalhar no ambiente familiar. E eu quero trazer um exemplo aqui para vocês de que não é apenas a criança, o adolescente, que a gente tem que acolher no seu momento de ira, mas principalmente os adultos, eles têm que se acolher nesse sentimento que eles sentem, tá? E principalmente eles terem uma forma de se corregular no momento que eles estiverem presentes com seus filhos. Então, um exemplo muito simples que acontece, é muito comum de acontecer, na verdade. A mãe chegou em casa, cansada, passou o dia todo trabalhando, então ela chega em casa, tem que preparar o jantar, ela tá ali em função da rotina da família. O pai chegou em casa, está fazendo outras coisas, enfim, pode ser que esteja ali assistindo um programa de TV, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que a gente tem nesse ambiente? A gente tem a mãe que está ali cansada, está sobrecarregada, tem que dar conta de preparar a comida da família.
tem o pai que está ali num momento, digamos, de lazer para ele, e a gente tem o filho. E esse filho, ele queria comer um biscoito, porém estava próximo do horário da janta. E aí então ele vai e pede para a mãe se podia comer algum biscoito, e a mãe diz que não. Então ele tenta, após ouvir esse não da mãe, ele vai lá e fala com o pai que ele queria comer o biscoito. E aí o pai, num tom de repressão, ele diz: não, você já ouviu a tua mãe que ela falou que não é para você comer. Aí a criança então vai e diz: então eu posso ir na casa do coleguinha para brincar com ele? E aí o pai diz que não pode, porque não é horário de brincar na rua, que tem que ficar em casa, fazer as atividades, enfim. E aí a criança foi pro quarto dela, fez as atividades. Só que ela volta novamente. E ela volta com uma bola. E ela começa a brincar com essa bola na frente do pai. E o pai, com um sentimento de irritação muito grande, já começa a reclamar que aquela criança tá brincando com a bola dentro de casa. E ele pede para essa criança parar. Só que a criança, ela quer uma atenção. Talvez a linguagem dela, pelo que a gente consegue perceber aqui, pode ser que seja tempo de qualidade. E o que acontece? O pai repreende a criança. E aí a criança, então, vai lá na cozinha e fala com a mãe: mãe, eu posso ir na casa do fulano porque eu preciso do livro tal para fazer a atividade da escola, uma outra atividade. E esse amigo era justamente aquele que ele queria ir anteriormente para brincar. E aí a mãe diz que não pode, porque já está na hora de jantar. E a criança está com a bola ali na cozinha. E essa criança, brincando com a bola, ela acaba batendo num copo e o copo cai no chão. E isso aí é o estupim dessa situação. Porque o que acontece aqui? O pai, que viu que o copo caiu no chão e quebrou, já ficou indignado, pegou a criança daquele local ali e levou para a sala, acabou batendo na criança. E ao mesmo tempo a mãe começa a chorar, porque ela não queria que aquilo estivesse acontecendo, mas também ela está se sentindo sobrecarregada. E ao mesmo tempo, depois que o pai fez isso com a criança, ela também fica muito triste por esse tipo de atitude, pede para o pai parar, para não machucar a criança. E aí, nesse resumo todo, a criança acaba indo para o quarto dela, acaba tendo que lidar com as situações, com as frustrações dela, de coisas que ela não conseguiu, que foram atendidas. Atenção, por exemplo, as outras demandas que talvez ela estava com fome, que também talvez não foi atendida, ela não pôde comer alguma outra coisa. E nesse resumo todo, o pai fica ali, na sala, arrependido do que fez, se perguntando por que chegou nesse ponto. Então consigam perceber que a ira, na questão dos adultos e no contexto familiar, ela acaba sendo um reflexo muito grande para as crianças e para os adolescentes, porque demonstra que se meu pai e a minha mãe não conseguem lidar com as frustrações deles, e quando isso acontece, eles acabam, digamos que, partindo para agressão ou partindo para uma agressão além de física, uma questão verbal também. Se eles podem fazer isso, por que eu tenho que dar conta dos meus sentimentos? Eu não posso expressar eles, na verdade. E por que eu não posso, quando eu quero, eu não posso mostrar ou fazer da mesma forma? O sentimento de ira, ele fica muito gravado na memória inconsciente das crianças, dos adolescentes e também dos adultos. Então, é muito importante que esse adulto, ele consiga ter essa consciência de que se ele está chegando ali naquele ponto, no ápice, onde ele vê que ele vai explodir, fazer uma respiração, sair daquele ambiente, tentar conversar com a criança na linguagem do amor dela, ou ainda ir lá e conversar com a esposa, ver se ela está precisando de ajuda, mas tentar sair daquele ambiente, porque esses momentos de tensão na família, eles acabam muitas vezes só reforçando um sentimento de inadequação da criança com ela mesma, com os sentimentos que ela tem, e muitas vezes pode ser que essa criança ainda, ela acabe até se sentindo culpada de ter ela sido a que provocou tudo aquilo, porque isso fica muitas vezes registrado. Então, esse tipo de situação, eu tô falando aqui para vocês como se fosse uma história, mas é muito comum de acontecer, porque
hoje em dia as pessoas estão com uma demanda muito grande, uma sobrecarga no seu trabalho, no seu dia a dia, e acaba que quando chegam em casa, o que elas querem é descansar. Elas querem ter, os adultos no caso, querem ter um momento de lazer para eles, querem talvez não ter que fazer nada. Mas e aí, aquela criança que está ali, o adolescente, ela está demandando. E a gente às vezes reclama de ter que parar um tempo para fazer, dar uma atenção, fazer alguma coisa junto com aquela criança ali. E quando na verdade esse tempo que a gente reclama, ele pode representar uma coisa muito grande para aquela criança, que vai fazer o tanquinho emocional dela ser abastecido, que pode evitar, inclusive, situações que a gente tem visto tão comuns de acontecerem, infelizmente, nas escolas, situações onde crianças, adolescentes estão agredindo outros professores, estão agredindo outros colegas. Isso representa que essa criança, na comunicação dela com os familiares, ela não estava conseguindo ser ouvida, ou algumas outras necessidades emocionais dela não estavam sendo atendidas. E eu não falo aqui no sentido de culpar os pais, mas eu falo no sentido só de terem uma percepção maior das situações. Porque esse tempo que se tem é um tempo muito curto. Se a gente for parar para pensar, de 1 até 18 anos de idade, vamos supor que seria a idade que uma criança, um adolescente ali convive com os pais, quando ele começa depois já ir em busca do seu mercado de trabalho, enfim, é um tempo muito curto, mas só que é um tempo crucial para que a gente consiga formar pessoas que consigam lidar com as suas emoções, que consigam lidar com as frustrações, porque sim, a vida também tem as frustrações, não são tudo flores. É importante também que se tenha essa consciência e que consiga se passar isso para eles. Mas é importante também que a gente consiga acolher aquilo que a gente sente. Quantos adultos que tem hoje aqui vivendo, que quando eram crianças não podiam expressar o que sentiam? Muitas vezes só com o olhar da mãe ou do pai, eles já engoliam o choro, eles já ficavam com aquilo reprimido. Então, é essa a importância da gente colocar para fora o que a gente sente, deixar ter um espaço para a criança expressar o que ela está sentindo. E dentro de tudo isso, a gente começa a entender o quanto é importante essa comunicação dentro do nosso lar. A comunicação pelo olhar, a comunicação pelas palavras, a comunicação do contato, do olho no olho, de realmente sentar ali, conversar, expressar o que está sentindo. Muitas vezes até é importante nessas fases de criança e adolescência que se pegue um livro sobre emoções, um livro que seja importante para a mãe, ou o pai, enfim, que eles consigam ler junto com a criança e que tenham situações ali que acontece algo inesperado, que seja uma decepção de algum dos personagens, e se interrogue para essa criança, para esse adolescente, como que você se sente vendo esse tipo de situação acontecer? Para que você consiga entender como é que aquela criança está lidando com os sentimentos de frustração dentro dela. Qual que é a percepção que ela tem disso? E essa comunicação, ela é uma coisa muito simples, mas que a gente consegue ir tendo uma consciência e um entendimento e conhecendo mais os filhos que moram com nós. Porque muitas vezes os pais estão ali, mas eles não estão presentes 100%. A cabeça está em outro lugar, ou às vezes estão só em questões de telas ou coisas assim. E isso tudo as crianças conseguem perceber muito. E aí que vai gerando também esse sentimento que eu comentei, de eles se sentirem muitas vezes culpados por terem uma situação de discussão na família, e também de talvez em algumas situações se sentirem até mesmo inadequados. E eu quero contar aqui para vocês uma outra historinha que eu tive a oportunidade de conhecer num curso que eu fiz, que fala muito sobre essa questão da gente permitir e perguntar as coisas para os nossos filhos ou para quem mora com nós. Eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim pode ser que não seja para você que está aqui me assistindo. Então a historinha é a seguinte: uma mãe, ela tinha apenas uma laranja e ela tinha 2 filhas. E as 2 filhas queriam a laranja.
Então a mãe, pensando, né, na possibilidade de conseguir atender as duas na demanda delas, pegou e cortou a laranja ao meio e deu para ambas. Só que nenhuma das filhas ficaram felizes. E sabe por quê? Porque a mãe não perguntou para elas para que elas queriam a laranja. Uma delas queria a laranja apenas para fazer suco. Queria só o suco da laranja, na verdade. E a outra, ela queria as raspas da casca da laranja para poder fazer um bolo. Então, por uma falta de comunicação, por uma falta de uma pergunta da mãe saber qual que era o objetivo que elas queriam da laranja, ela sim pensou da melhor forma, que era pegar e dividir essa laranja ao meio e dar para suas filhas, só que dentro da percepção de cada uma, a necessidade delas não foi atendida, porque elas queriam uma outra forma a laranja, não a metade. Então é um pequeno exemplo, uma pequena historinha que nos traz muita reflexão. Que tipo de perguntas será que você está deixando de dizer? Que tipo de coisas que você não está expressando? Pode ser que você está ali indignada, que você chegou em casa, quer arrumar a casa, tem a refeição para fazer e o teu marido está sentado lá, mas você já verbalizou isso para ele? Porque a comunicação entre casal, entre homem e mulher, ela é muito diferente. As mulheres, elas sentem mais e os homens são mais racionais. Então, muitas vezes, pode ser que tem uma peça de roupa ali no meio da sala. O marido vai lá e pergunta onde que tá a minha peça de roupa. Ele não consegue, ele não vê que tá ali. E a mulher já tem esse olhar um pouco diferente. E é importante que se tenha esse entendimento de como funciona o homem, como funciona a mulher, como funciona a mente das crianças, dos adolescentes, para que a gente consiga criar realmente conexão com essas pessoas, que a gente consiga ter um entendimento maior, para que não aconteça que depois tem uma situação de tragédia em algum lugar e todo mundo fique abalado com aquilo. Claro que situações como essas bem provavelmente vão ainda acontecer, só que vocês conseguem perceber que coisas mínimas que a gente pode ir fazendo no nosso dia a dia, o quanto elas são importantes e o quanto preventivas elas são ao longo da vida da gente. Porque tudo aquilo que a gente não consegue lidar na nossa infância, passa a nossa adolescência, que é uma fase que é muito intensa em questões hormonais, e a gente sabe como que é. E para eles lidarem com esse turbilhão de informações que se tem hoje, com esse turbilhão de emoções, de demandas que se tem, é muito desafiador também. E se eles não têm alguém do lado para confiar, que eles consigam se corregular, que eles consigam aprender a ir se autorregulando, como é que vamos exigir que esses adolescentes eles cheguem na fase adulta e eles consigam lidar bem nas relações deles? Então eu quero, com essa fala, deixar essa reflexão. Que tipo de coisas que você está deixando de perguntar ou está deixando de falar na sua família, que pode ser que tenha um impacto muito importante na vida futura. E eu quero convidar para vocês dizer que compartilhem esse conteúdo, se fez sentido para você, entregue, mande esse conteúdo para aquela pessoa que você sente que vai ser contribuição de alguma forma. Espero vocês no próximo programa. Até mais!